Boa tarde. Vamos proceder à leitura do poema Longo da Linha, do Oswald de Andrade, publicado em 1925, em Poesia Pau-Brasil. O poema diz assim, o título, Longo da Linha. Coqueiros, aos dois, aos três, aos grupos, altos, baixos. E acabou o poema. Vocês ficam se perguntando, bem, e daí? E daí? O poema parece dizer as coisas mais óbvias, né? Por que isso seria um poema, né? Logo de cara, salta aos olhos a questão do aspecto antimetafórico, né? Que é próprio da poesia oswaldiana, né? Poesia esta que bebe, né, de tendências estéticas cubistas, futuristas, né, das palavras em liberdade, da desarticulação total da frase, né, o que vai além do verso livre, né, porque, como o próprio Bose coloca no capítulo sobre Oswald de Andrade, né, o verso livre já é uma unidade rítmico-melódica, né? E aqui, nesse poema de Oswald, como nos demais, na maioria dos demais poemas que compõem Poesia Pau-Brasil, a gente vai ter o quê? Essa frase totalmente desarticulada, né? A gente tem também, na poesia do Oswald, nesse poema isso fica bem evidente, né? Todo um modo de dispor o texto na página, né? Todo um trabalho com a espacialização do material literário, né? O que décadas mais tarde, né, vai ter assim um papel assim muito preponderante, né, no surgimento da poesia concreta, né? Enfim, esses aspectos formais, né, do poema, né, apontam, portanto, né, para traços cubo-futuristas como o telegrafismo das rupturas sintáticas, né, o simultaneísmo, a sincronia, né, a técnica da colagem. O Antônio Sérgio Mendonça e o Álvaro de Sá, do livro Poesia de Vanguarda no Brasil, sobre a poesia oswaldiana, né, eles dizem o seguinte, eles dizem que Oswald seria erroneamente considerado um poeta meramente enumerativo, né, e que a sua poesia seria uma poesia criada nos limites de um léxico de expressão objetivo, né? Então, que teríamos, segundo os autores, né, na poesia oswaldiana, seria a construção subjacente de uma necessidade de se buscar a significação última, né, através do emprego da palavra direta, né, utilizando-se da paródia, da ironia e da antimetáfora, né? A poesia oswaldiana ela é essencialmente metonímica, né? Trabalha com associações semânticas de contiguidade, né? Nós não vamos ter metáfora. Isso fica bem evidente aqui nesse poema, né? Título, Longo da Linha, depois, coqueiros, aos dois, aos três, aos grupos, altos, baixos. Onde estaria a metáfora, né? Onde estaria a poesia? Onde estaria a poeticidade, né? Onde estaria a literariedade, né? Poderíamos até nos perguntar, né? Bem, sobre a questão da literariedade, até a forma de trabalhar o espaço, né, das palavras no papel, né, isso até remonta, né, a gente pode isso ver também na própria poesia do Mallarmé, né,
no final do século XIX, né? O célebre poema Um Lance de Dados. Essa questão de trabalhar os espaços em branco na página, né? Então, sim, a literariedade está ali. Então, isso aí seria um pouco exagerado. A literariedade está, mas a gente fica se perguntando, sim, mas longo da linha, coqueiros, aos 2, aos 3, aos grupos, altos, baixos, mas tá, e daí só isso, né? O que mais podemos ver aqui nesse poema? Então parece assim, algo bastante óbvio, né? E algo que não está ao mesmo tempo dizendo muita coisa, né? É essa impressão que fica-se, né, numa primeira leitura, né? Mas vamos então trabalhar, né, já que a poesia oswaldiana é uma poesia, né, antimetafórica e que se constrói a partir, né, do aspecto metonímico, né? Vamos trabalhar então com as contiguidades semânticas que a gente pode tentar, né, ver aqui nesses versos, né? Pensando num texto, num livro de semântica, Iniciação à Semântica, de Maria Helena Duarte Marques, publicado pela Jorge Zahar, em 1990, né? Ela vai falar sobre eiconemas. Eiconemas, do grego eikon, né? Ícone, imagem, né? Seriam palavras que permitem quadros, imagens mentais, eiconemas. Se a gente for ver aqui no poema do Oswald, onde haveria eiconemas, onde é que nós acharíamos eiconemas aqui? Temos que considerar o título também, né? Então, longo da linha. Então, linha seria um primeiro econema, né? Longo seria um metrema, segundo a conceituação dessa pesquisadora, né, dessa estudiosa de semântica. Depois, coqueiros. Coqueiros também seriam um econema, né? Então, linha permite que a gente crie uma imagem mental, um quadro. Coqueiros também. Depois, aos 2 seria um metrema. Aos 3, metrema, ideia de quantidade, né? Aos grupos, também um metrema, ideia de quantidade. Altos, qualitema, qualidade. Baixos, qualitema também. Então teríamos 2 econemas aqui, né? 2 substantivos concretos também poderíamos dizer, né? Seriam linha do título e coqueiros, né, do primeiro verso. Que linha seria esta, né? A gente também tem que se remontar ao contexto, né, em que o poema foi escrito, foi produzido, né? Os anos 20, a célebre viagem, né, que os modernistas de São Paulo fizeram a Minas Gerais, né, ciceroneando o poeta suíço Blaise Cendrars, né? Então, a gente pensa que essa linha, né, essa linha aqui do título, seria a linha do trem, longo da linha, a linha do trem, né? A linha das ferrovias. Vejam que o poema ele vai trabalhar com oposições, né? Logo de cara a gente percebe, vendo o caráter espacial, né, a espacialidade, né, do próprio texto, logo de cara a gente percebe a horizontalidade do título, longo da linha, e a verticalidade do poema. Coqueiros, aos 2, aos 3, aos grupos, altos, baixos. Então já temos essa ideia de horizontalidade, verticalidade, né? Vamos então, pensando nesse aspecto metonímico da poesia oswaldiana, pensar nas contiguidades semânticas, né?
o que a gente poderia explorar, né? Essa linha do trem remete a quê? Remete à modernização, né? Remete à máquina, remete à sociedade industrializada, né? A industrialização remete à própria modernidade, a modernização, né? Há uma diferença entre modernidade, modernismo, modernização, né? Modernidade começa lá no século XV, XVI, que tem alguns grandes marcos, alguns grandes surtos, né? Então a gente vai ter lá, por exemplo, a modernidade cartesiana, a gente vai ter a modernidade iluminista, né? A gente vai ter a modernidade burguesa industrial do século XIX. Então a gente vive a modernidade, né, de forma mais intensa, né, de forma hegemônica, diríamos assim, desde a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, né? Estamos inscritos na modernidade. Então o que temos aqui é a modernização, né? Industrialização, modernização, né? Então essa linha do título, ela remete a isso, à máquina, ao sistema ferroviário, à modernização, enquanto que Coqueiros nos remete a uma ideia oposta, não uma ideia de máquina, modernização, mas sim uma ideia de natureza, Coqueiros, né? E principalmente uma natureza banhada de tropicalidade, uma natureza banhada de brasilidade, remete ao nosso aspecto de país tropical, remete àquilo que os modernistas consideravam como o nosso lado primitivo, né? Não europeu. Então os coqueiros estão ligados semanticamente à natureza, né? A um cenário arcaico, paradisíaco, enquanto que a linha está ligada à máquina, à modernização, né? Então a gente tem dois pares opostos, né? Curiosamente, é bem comum se pensar, né, nesses dois campos como opostos, né? É bem comum, principalmente, né, com todo um pensamento voltado para a ecologia, se pensar que a máquina destrói a natureza, que a modernização é hostil à natureza, né? Pensa-se sempre nesse antagonismo entre máquina e natureza. Mas é isso que se dá no poema, de fato? Há esse antagonismo, né? Porque vejam só, o título do poema, Longo da Linha, né, se refere ao quê? A uma viagem de trem. Nós temos um eu lírico itinerante, né? Aqui o que nós vamos ter é uma sucessão de quadros estes que vão surgir, né, que vão desfilar, né, e serão capturados pelo olhar do eu lírico, um eu lírico itinerante, um eu lírico viajante, um eu lírico em trânsito, que está nesse trem, né, ao longo dessa linha. A gente aqui, nós vamos ter uma certa expectativa de monotonia, né? Há uma expectativa monótona, né, de monotonia, do sempre igual, né? Não temos isso. Só que é isso que efetivamente acontece no poema, essa monotonia do sempre igual? Não. Vejam só. No primeiro verso, coqueiros. Depois, aos dois, número par. Depois aos três, número ímpar. Depois aos grupos. Depois altos, depois baixos. Ou seja, cada verso vai apresentar uma ruptura em relação a essa expectativa monótona, essa expectativa de monotonia, né? Então, cada verso será uma novidade. Cada verso será um deslumbramento para este eu lírico, né? Que vai sucessivamente capturando
o novo que está surgindo a cada quadro, a cada instante. Essa novidade, essa ruptura, né, da expectativa de monotonia do sempre igual, ela é ensejada pela máquina, ela é ensejada pelo trem, ela é ensejada pela viagem de trem, que permite que se descortinem paisagens diferentes ao longo da viagem. Percebem? Então aqui a gente começa a desconfiar de que máquina e natureza seriam tão antagônicas assim nesse poema, né? A gente sabe, né, lendo sobre a poesia oswaldiana, né, que é uma poesia, né, bem minimalista, né, um poema assim bem seco, né, no qual o poeta procura o máximo de exploração semântica de cada signo, né? E levando em consideração o contexto, né, a gente percebe o quê? Que a natureza aqui, os coqueiros, né, tem um valor positivo, que é a brasilidade modernista, né? A nossa terra brasileira, com tudo que tem de arcaico, com tudo que tem de não europeu, com tudo que poderia ser considerado naquela época, para o pensamento daquela época, signo de algo primitivo, né? Então é a brasilidade tropical, né? Bem oswaldiana. E a máquina também tem um valor positivo aqui, né? Como a gente já falou, é o que permite essa sucessão de novidades, de quadros, né? Então aqui nós vamos ter, ao invés de uma antítese entre natureza e máquina, uma síntese. Uma síntese, né? Uma síntese como aquela, né, do Kaiserlin. Seremos um dia o bárbaro tecnicizado, que está no Manifesto Oswaldiano, né? A utopia oswaldiana, a utopia de Oswald, de sermos o bárbaro tecnicizado, né? Só um tupi tangendo um alaúde, diz o Mário de Andrade. Vejam só, a junção da cultura europeia, o alaúde, e a cultura brasileira, né? O nosso modernismo, como a gente vê, né, ele nesse momento, né, nessa fase inicial, ele está imbuído, né, de duas propostas muito fortes, né? Modernizar a nossa cultura e nacionalizar a nossa cultura, né? Então, modernizar e nacionalizar. Então, esse poema, O Longo da Linha, ele vai apresentar essa síntese de modernização, a linha do trem, a industrialização, e natureza, os coqueiros. Vejam só, essa ideia de síntese, né, de complemento, ela também está expressa, né, pelo fato de que nós vamos ter um número par, 2, que é feminino, e um número ímpar, 3, que é masculino, né? Então, olha quantas antíteses que, na verdade, estão sendo reunidas. Só que 2 e 3 dá 5. E 5 é o número do pentagrama, né? O pentagrama. O pentagrama, ele implica justamente nessa ideia de complementaridade dos contrários. Este é o símbolo do pentagrama, o 5, né? Ao mesmo tempo, o par antonímico final, altos, baixos, também promove essa ideia de síntese. Também promove essa ideia de síntese. Nenhum verso é igual ao outro. Nenhum verso é igual ao outro. Há sempre uma surpresa, há sempre uma diversidade. Percebem?
Então, na verdade, esse poema que a gente lê e pensa, bem, mas e daí, né? Longo da linha, coqueiros, aos 2, aos 3, aos grupos, altos, baixos, mas e daí? Ora, esse poema parece representar, né, uma verdadeira síntese do que foi a proposta do nosso modernismo na sua fase heróica: modernizar e nacionalizar a nossa cultura.